Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science. E no vídeo de hoje nós iremos discutir e eu irei apresentar como cria-se um objeto ou uma variável em Python. Como é que a gente faz armazenamento das variáveis e como é que nós podemos utilizá-las no nosso dia a dia. Então, primeiramente, vamos colocar os comentários aqui. Quem fez esse código? Emerson Campos Barbosa Júnior. A data de hoje, 23/10/2024. Vou dar aqui se eu não me engano, é Ctrl mais para aumentar para vocês poderem ver melhor. Então vamos nessa. Como é que se cria objetos em Python? Digamos que você tenha um peso de 1,75 e você queira armazenar esse peso. Então você pode colocar aqui peso 1,75. Você pode dar Fn, F9 ou F9, dependendo da ideia que você estiver. E esse nome ele recebeu e armazenou um valor dentro dele, que é 1,75. Então quando eu chamar o nome peso, ele vai aparecer o valor de 1,75. Na verdade, eu estava pensando em altura e falei peso. Deixa eu colocar aqui novamente. Altura faz mais sentido uma altura de 1,75. Você tem uma altura de 1,75. Agora imagine que você tem essa altura de 1,75 e ela agora está armazenada dentro de altura. Altura não existia antes no Python. Não era reconhecido, mas você colocou um objeto e um valor dentro dele e agora a altura passa a ser reconhecido. Quando um objeto ou uma variável ela é criada no Python, ela aparece aqui no ambiente, no seu ambiente, ela fica visível. Embora se você estiver usando Jupyter Notebook, ele não vai mostrar essa parte, mas quando você usa uma IDE que mostra o ambiente, você consegue ver claramente aqui que altura e peso foi criado. Sendo que não é porque não mostre algumas IDEs que não exista, é só você pesquisar que vai estar lá armazenado na sua lista de itens criados no seu ambiente. E é interessante porque se eu limpar aqui essa lista de itens e eu agora pedir excluir do ambiente global tudo e eu pedir aqui para chamar altura, ele vai dizer name erro, name altura it's not defined. Ou seja, a altura não está e não foi criada. Logo, se a altura não está criada, você precisa criá-la antes. Mas agora, se eu dizer que a altura equivale a 1,75, o R vai reconhecer, ou o Python vai reconhecer quando eu chamar essa altura. E aqui no IDL ainda mostra que é o tipo float e tem tamanho 1. Se você quiser deletar de maneira manual, você pode escrever del altura. Ele vai remover a altura do ambiente. A altura não existe mais. Mas vamos deixar a altura criada, porque nós queremos discutir algumas coisas. Além de você ter altura, você pode armazenar nomes como meu nome vai ser igual a Emerson. Agora, se você quiser ver o que está armazenado em meu nome, vai ser Emerson. E isso te dá uma facilidade de manipulação muito grande no código. É claro que se você fechar aqui, o ambiente ele não vai ser salvo, a não ser que você salve. Você vai precisar carregar tudo novamente. Porém, essa ideia de criar objetos e de fazer manipulações com esses objetos é uma vantagem muito grande e que nós usamos no nosso dia a dia. Inclusive, os nomes precisam ser bem descritivos e é uma boa regra de código os nomes dos objetos ou variáveis serem claros a que está se referindo. Então, você não pode, por exemplo, criar um objeto chamado A ou uma variável chamada A, porque você não vai conseguir identificar o que esse A significa, a não ser que seja um contexto muito específico matemático. Mas geralmente é interessante você colocar um nome relativamente que dê para ser associado
a esse objeto que você está criando. Então você tem o tipo float, que é o tipo flutuante, que é com números decimais. Você tem o tipo inteiro, quando você coloca 1, o valor 1. Você ainda tem o tipo str. Str é string, que é um tipo de objeto que serve para nomeações. Ou seja, o objeto Emerson, se eu tirar das aspas, ele não existe. Mas quando eu coloco entre aspas simples ou duplas, o Python passa a reconhecer que isso é um objeto do tipo string, que é o nome que você está dando. Então ele vai aparecer e ele vai mostrar aqui. E você ainda tem o tipo booleano. Então são esses tipos de objetos que nós de objetos de variáveis que temos. Nós vamos ainda falar dos tipos de dados, dos tipos de objetos com mais detalhes, mas hoje eu quero fazer uma apresentação inicial a vocês de objetos simples. E você ainda pode fazer cálculos específicos. Aqui vamos fazer um cálculo de IMC. Se você for aqui na internet e pesquisar IMC cálculo e vir aqui em imagens, ele vai ter que IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Então, como é que você faz esse cálculo? Para você ter o IMC no Python, você precisa ter uma variável peso e uma variável altura. Então, vamos nessa. Digamos que você tem um peso de 90 quilos e sua altura seja de 1,70. O IMC ele é igual a peso dividido por altura, só que essa altura tem que ser elevado ao quadrado. Essa altura ela precisa ser, você pode multiplicar altura por altura ou altura com dois asteriscos que equivale à exponenciação. Só que para você definir a ordem do cálculo, eu recomendo que você coloque um parêntese, que é aquela regra da matemática simples. Entre parênteses, ele vai fazer esse cálculo primeiro e depois ele vai fazer essa divisão do peso pelo resultado desse cálculo. E com isso, nós teremos aqui o IMC. Se esse for seu peso e essa for sua altura, seu IMC é de 31. Agora vamos interpretar. Se você tiver esse peso com essa altura, você tem a obesidade grau 1. Seu valor está em 31, sendo que de 30 a 34 seria obesidade grau 1. Então, muito simples. E você pode testar outros valores aqui. Você pode colocar 50 e uma pessoa que tem 1,40. Bem pequena. 25. 25 a pessoa está com sobrepeso, mas está beirando ali o peso ideal. Nesse caso, seria interessante emagrecer um pouquinho mais. E é isso. Isso é criação de objetos no Python. Meu dever de casa para vocês, que é muito importante que vocês façam, dado que programação você aprende com exercício prático, fazendo exercício, treinando, eu recomendo agora que você crie e faça o cálculo de um retângulo. Então, o que você vai fazer? Calcule um retângulo no Python. Claro que é criando os objetos necessários para fazer esse cálculo e depois vendo se o resultado está certo. Você pode pesquisar na internet como é que calcula um retângulo e depois eu trarei a resolução desse exercício para vocês. Então, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.